Olá pessoal do Summit Brasil USA. Hoje nós vamos falar sobre imóveis aqui. Você já deve ter assistido a minha palestra aqui, breve, foi um bate-papo na verdade sobre vida nos Estados Unidos, sobre morar nos Estados Unidos. Não sou um especialista nesse assunto de morar nos Estados Unidos, mas por ter auxiliado tantas famílias que vêm para cá, tanto eu quanto os corretores que trabalham comigo, a gente acaba vendo o modo científico, que é o quê? É fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. E as pessoas passam por situações muito parecidas de sofrimento aqui, de angústias, de alegrias e sucessos. Mas hoje eu quero falar sobre imóveis, porque a gente vê hoje uma gama muito grande de informações na internet. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeos sobre imóveis lá em 2014, no comecinho de 2014, no começo ou pro meio, uma coisa assim, não sei, em 2014, comecei a fazer vídeo de imóveis aqui. Não tinha ninguém que fazia vídeo nesse sentido. E eu comecei a ver muita informação boa e informação ruim. Principalmente na Flórida, porque a Flórida nós temos algumas características. Por exemplo, se você for mais ao sul da Flórida, onde é a região de Miami, toda aquela região é a região glamurosa da Flórida, onde você tem propriedades muito caras, onde você tem apartamentos lindos, maravilhosos, mas que também pode se transformar num elefante branco. Eu falo isso porque se você tem propriedade em Miami, ou conhece alguém que tem propriedade em Miami, você vai perceber que muita gente vendeu muito apartamento, muito imóvel em Miami, muita coisa que hoje está com uma dificuldade tremenda de revender isso. Por quê? Por causa de valores, por causa de condomínios muito altos, uma série de fatores. Mas o que eu queria dizer é muita informação. Então, as pessoas ficam às vezes perdidas no meio dessas informações, aonde você tem características diferentes com regiões diferentes. Como eu estava dizendo, o sul da Flórida, você tem aquela região ali onde tem essas características que são bem peculiares, aonde que se você às vezes está em uma região e passou de uma rua para outra, você já diminui muito o valor dos imóveis. Quem mora na região de Miami sabe bem o que eu estou falando. Às vezes de uma rua determinada para uma outra rua já muda demais os valores dos imóveis. Onde você tem Central Florida, onde se vende muita casa de temporada. Você que não acompanha o meu canal do YouTube, eu te aconselho a acompanhar. Eu dou bastante conselho quanto a isso, e quem é meu cliente, as pessoas que me acompanham, sabem bem a forma como eu trabalho. Mas vamos lá. Como é que funciona a questão de aquisição de imóveis aqui? Vamos para a parte simples, que é a parte de informações básicas. Eu acredito que a esse ponto, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você entende já de tudo já, né? Ainda mais se você está aqui no Summit Brasil USA. Mas a parte de imóveis é o seguinte: qualquer pessoa pode comprar, qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo pode comprar imóvel aqui sem problema nenhum. Dá para financiar, se você é brasileiro, quer financiar. A única coisa que você precisa é comprovar renda no seu país de origem, ou que você tem renda, que você consegue comprovar a condição financeira para pagar um imóvel como esse. É possível sim, vai financiar, os juros vão estar na casa de 4,9 mais ou menos até os seus 6. Se a sua situação não estiver legal quanto à comprovação de renda, tem opções de financiamento e seus juros sobem acima dos 6% ao ano, tá? A questão da compra do imóvel, você tem algumas opções, né? Antes de entrar nas opções, custos desses imóveis, né? Você tem custos aqui. Quais são? Se você vai comprar um imóvel, você tem um custo de cartório e transferência. Você não tem custo com o corretor. Corretor de imóveis, aqui ele não vai te cobrar nada, ele nem te deve cobrar nada, a não ser que você esteja procurando um aluguel. Vamos dizer que você está procurando aluguel, é muito difícil encontrar um corretor que faz aluguel. Então talvez o corretor pode cobrar uma taxa de concierge, tá? E o que não é errado, que está perfeitamente normal, até porque esses corretores que fazem aluguel não ganham quase nada. Mas se você vai comprar um imóvel, você precisa pagar a taxa de cartório e transferência. Quando você compra à vista, você vai pagar na casa dos seus 2% mais ou menos de taxa de cartório e transferência, além do preço do imóvel. Se você comprar financiado, nós estamos falando entre 5% a 6% mais ou menos de taxa de cartório e transferência. Agora, a particularidade começa daqui para frente. Pablo, eu quero comprar um imóvel numa região determinada. Nós vamos olhar essa região e lá só tem imóvel usado. Aí você tem que tomar alguns cuidados. Quais os cuidados na hora de comprar um imóvel usado? Fazer uma inspeção bem feita desse imóvel. Tá? Contratar uma empresa. Você vai fazer uma oferta nesse imóvel. Em feito a oferta no imóvel,
Nós vamos colocar uma contingência aí de, sei lá, 10 dias e dizer, olha, nós precisamos fazer uma inspeção onde vai vir uma pessoa dar uma opinião profissional, elétrico, hidráulico e estrutural. Se tiver algum problema nessa casa, a gente tem algumas opções. Vamos dizer que chega o laudo pra gente. Chegou o laudo, a gente vai apresentar para o proprietário do imóvel. Ainda não aconteceu o fechamento de fato. Você não pegou a chave, não pagou o imóvel, você só deu aquele sinal inicial. Agora eu vou falar sobre isso, questão de valores, como é que funciona o passo a passo. Mas quando você mostra o laudo, você tem algumas opções. Primeiro, você pode pedir para um desconto e consertar aqueles itens que precisam ser consertados. Ou você pode simplesmente desistir do negócio e cada um toma o seu rumo, ou se está tudo bem, continua e faz o fechamento do negócio. Mas é super importante você fazer uma inspeção. Principalmente imóveis mais antigos. Quem mora na região de Miami sabe bem o que eu estou falando, você convive com imóveis muito antigos e a economia de energia é diferente de imóveis antigos. A proteção contra desastres naturais é super importante. Os imóveis mais novos, os códigos de construção mudaram, então você tem proteções em janelas, você tem proteções nas partes onde segura o telhado, a gente chama de trusses. Você tem essas proteções que só vieram depois de um certo tempo porque passou algum furacão e tiveram que tomar alguma medida diferente. Então, na inspeção, você vai descobrir se teve algum problema, se houve algum tipo de alteração, se adequar aos novos códigos. Ar-condicionado é um negócio bem complicado também de casa mais antiga, pode ser que a sua energia venha muito alta. Você que mora no Brasil às vezes não sabe, mas o ar-condicionado aqui fica ligado o tempo inteiro. Ele fica no automático, chegou a certa temperatura, ele ativa, chegou a temperatura um pouco mais tranquila, ele desliga o ar-condicionado, mas ele fica de fato ligado o tempo inteiro, até porque se desligar pode ter o risco de ter mofo aqui dentro das casas. Então você tem que tomar cuidado quando vai comprar imóveis usados, né? Depois eu vou dar alguns conselhos para vocês quanto aos imóveis em si. Mas esse é o primeiro que eu gostaria de falar. Segundo, se você vai comprar um imóvel, né, aqui nos Estados Unidos e você tem valores mensais muito altos, condomínio, quais sejam as taxas, às vezes tem condomínio que você tem 2 ou 3 taxas diferentes dentro do mesmo condomínio. Eu te diria para pensar numa segunda opção, porque todo imóvel aqui que tem valores mensais muito altos, ele pode se tornar um elefante branco. E venda também. Pablo, como é que funciona a liquidez? Liquidez é assim, gente. Se o imóvel ele é acima de um certo valor, vamos dizer na casa de 800 mil dólares, esse é um nicho diferente da sociedade que tem condições de comprar um imóvel acima de 800 mil dólares. Então, consequentemente, ele vai demorar mais a vender. Imóveis aí na casa dos seus 300, 400, 500 mil dólares, ele tem um giro muito rápido que você fica impressionado. Abaixo desse valor, então, nem se fala. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Se você pensa numa liquidez alta, talvez não era bom comprar um imóvel muito caro. Eu já tive cliente que chegou em mim e falou, Pablo, eu quero comprar uma casa de 2 milhões de dólares aí em Orlando. Eu falo, por quê? Vamos dar uma olhada numa de 600, de 700, ver se te agrada? Aí a pessoa, mas eu moro numa casa muito boa no Brasil, queria ter uma casa dessa forma aí nos Estados Unidos. Tá bom, vamos olhar. Aí mostra para ele uma casa de 600, ele apaixona, aí o resto do dinheiro a gente pega, compra imóveis menores e gera uma renda de aluguel mensal para essa pessoa. Então, às vezes você tem um preconceito de que o que é muito caro é sempre melhor. Talvez não, talvez com valores menores você consegue comprar coisa muito boa, principalmente se você subir um pouquinho do sul da Flórida. E isso é muito comum aqui, falando em sul, em centro da Flórida. Aonde tem muita opção de imóveis novos, normalmente você tem os valores melhores. Aonde tem local que não há mais espaço para construir, os valores dos imóveis tendem a crescer muito. Você vê a área do sul da Flórida. A área do sul da Flórida, os imóveis são mais caros porque exatamente não tem tanto espaço para construir, para crescer. E o pouco que se encontra, então, o valor vai bem acima. Na região, por exemplo, de Central Florida ou norte da Flórida, aí você já tem muito espaço para construir, tem muito espaço para crescer e, consequentemente, valores baixos de imóveis. Como é que funciona o processo de compra de imóvel aqui para você entender? Se você vai comprar usado, já te falei, você faça uma inspeção bem feita, só fecha o imóvel se você quiser. Financiamento você pode financiar se você quiser. Já viu as taxas, se são à vista ou financiado, quanto que paga. Se você vai comprar novo, existem as opções, o que você faz? Você dá normalmente 10% do valor desse imóvel
e esse imóvel vai construir. Nesse meio tempo, aonde ele está demorando, isso é mais comum em Central Florida. No sul da Flórida tem algumas construtoras que trabalham um pouco diferente, mas a via de regra é dar uns 10% do valor do imóvel e deixa o imóvel construindo. A construtora vai construir, teu dinheiro vai ficar numa conta em juízo, num escrow account aqui, uma conta de escrow, e vão construir com o dinheiro deles. Você só tem que pagar alguma coisa quando a casa ficar pronta. Normalmente é na casa dos seus 6 a 9 meses, mais ou menos, que é o que demora para construir, variando de construtora para construtora. Então, vai demorar esse tempo, você não tem que pagar IPTU, não tem que pagar condomínio, não tem que pagar nada nesse sentido, e só tem que pagar alguma coisa quando a casa de fato ficar pronta e você tiver de pegar a chave da sua casa. Tá? Não, gente, essa é uma pergunta que eu escuto bastante, eu vou falar um não assim para você entender, porque muita gente, Pablo, não dá algum benefício ter um imóvel aí nos Estados Unidos na questão imigratória? Nenhum, gente, nenhum. Eu vou até entrar num assunto aqui que às vezes é um pouco polêmico, tem muito projeto de AB5 aí que promete um apartamento, ou promete uma casa, alguma coisa no próprio projeto de AB5. Se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado, porque esse é um processo que tem que haver algum tipo de risco, e se você trocar por um imóvel, alguma coisa, quer dizer que o risco já não está existente. Então, se você vê aquelas propagandas, compre uma casa e ganhe um green card, compre um apartamento e ganhe um green card. Não, isso não é fato, não tem jeito. Se você comprar algo para benefício próprio aqui, não tem nada a ver com a situação de imigração, tá? Um outro detalhe que eu queria falar para vocês é que você, tendo uma casa aqui, não complica a sua vida, ou facilita a sua vida quando você for entrar. Ah, Pablo, eu tenho medo de falar que eu tenho casa nos Estados Unidos quando eu passo na imigração. Não tenha medo, não tem necessidade de ter medo, até porque é recorde público. Aqui, se você não sabe, você sabe quem é o dono da casa que está do teu lado, quanto que ele pagou, se está financiado, você tem acesso a todas as informações. Então não há necessidade de você omitir um fato como esse. Fala, não, estou indo para minha casa, vou ficar na minha casa. Não vai te atrapalhar, mas também não vai te auxiliar, não vai mudar em nada. É simplesmente um investimento que você fez nos Estados Unidos. Mas o processo de compra da nova, como eu estava falando com vocês, você dá esse valor e espera se construir a casa. Nesse intermeio, assim que você der esses 10%, você pode escolher os acabamentos da sua casa. Aqui no Brasil, quando a gente fala assim, vamos comprar um lote e construir, você quem coordena a construção desse lote. Aqui normalmente a construtora compra um terreno muito grande. Em comprando esse terreno muito grande, o que eles fazem? Divide ali em lotes e você escolhe um lote determinado, onde você tem uma planta determinada. Então lá a construtora oferece 16 modelos de plantas diferentes. Você escolhe uma, escolheu aquele lote, eles vão construir a tua planta naquele lote em específico que você escolheu. Tá? E aí você vai escolher acabamentos da casa, você vai escolher cor de parede, cor de armário, cor de piso, tudo aquilo que você quiser escolher para sua casa. Tem muita gente que gosta dessa modalidade, né? Lógico que não são todos os locais que você vai encontrar isso aí. Na região de Central Florida tem uma particularidade que se você não me acompanha, ou se você não viu o vídeo meu ainda, você precisa entender isso. Casa de férias. Né? Essas casas que as pessoas usam e quando vão embora deixam alugada para gerar uma renda. Primeiro você precisa entender que isso não é um negócio que vai te gerar rendas absurdas. Não. Pode te gerar uma boa renda? Pode, mas se você trabalhar muito como se fosse uma empresa, uma casa dessa, aí sim você consegue gerar um dinheiro. Eu vou explicar melhor. Vamos dizer que você comprou uma casa aqui, tá? Você comprou uma casa aqui para usar e quando for embora deixar essa casa alugada. Deixou essa casa alugada e fica lá no Brasil, não mexe com nada. As administradoras dessas casas aqui vão cobrar na casa de 20% mais ou menos de taxa de administração para os aluguéis. Então tudo aquilo que você alugar a casa, 20% do que entrar é da administradora, mais $130 mais ou menos por mês, que é a taxa de administração. Eles normalmente não têm um programa muito forte de aluguel dessas casas. E por não ter um programa muito forte de aluguel, suas despesas mensais são altas. Você tem limpar a piscina, você tem que cuidar da detetização, você tem que pagar condomínio, uma série de despesas que você tem que deixar. TV a cabo, internet, telefone, uma série de coisas. Então, se essa renda não for suficiente, você pode chegar no empatar ou ficar às vezes no vermelho. Aí como que ganha dinheiro nisso, Pablo? Como que ganha dinheiro é você tratar como um negócio de fato.
Cria um Instagram para essa casa, cria uma página no Facebook, paga propaganda, contrata uma empresa aqui, faz um vídeo promocional, joga aí fora, investe nas pessoas para poder colocar review dessa casa, coloca no Airbnb, coloca no HomeAway, aí sim pode trazer um lucro à casa se trabalhar bem, mas não simplesmente entregar na mão da administradora e deixar o barco correr solto, mas é possível. Mas em realidade, grande parte das pessoas tem sim decepção com essas casas porque criam expectativas demais. Exatamente por quê que criam expectativas demais? Porque há muitas promessas. O corretor, quando vende casa de temporada aqui, ele ganha 3 vezes mais de comissão na casa de temporada nova do que na área residencial, por exemplo. Então, quando você compra na área residencial, o corretor ganha 3%. Na área de temporada, ele vai ganhar 3 vezes mais. Então, como o incentivo é muito alto, às vezes as promessas são bastante exageradas. Bastante exageradas. As pessoas às vezes acham até que eu sou contra a casa de temporada. Não, de fato, de forma nenhuma. Eu não sou contra a casa de temporada. Não tenho nada contra a casa de temporada. Eu só acho que você precisa saber o que você está comprando e a gente determinar aquilo que você precisa. Pablo, eu quero comprar um imóvel, quero usar e quando for embora quero deixar ele fechado. Para que casa de temporada? Vamos para a área residencial. Se você não quer que ninguém alugue a sua casa, vamos para a área residencial porque a liquidez é maior, a valorização é muito maior, as escolas são melhores. Eu penso em morar aí daqui 3 anos. Então, se você comprou na área de temporada, você vai ter que vender a casa de temporada e comprar uma área na área residencial. Porque se você não sabe, as escolas aqui estão atreladas diretamente ao endereço que você mora. Ou seja, se você mora em Winter Garden, você não pode estudar na escola de Celebration. Porque essa é uma regra que existe aqui. E as escolas, a valorização das casas, ela está ligada às notas das escolas. Então, a área de temporada, normalmente as notas são baixas, as pessoas não têm muito compromisso com a escola, porque é um local onde há uma rotatividade muito grande de pessoas que entram e saem naquele local. E, consequentemente, aquilo que eu falei, não tem uma valorização boa por causa das notas das escolas, porque está ligado diretamente, não tem uma liquidez muito boa, porque a oferta é muito grande, e outro detalhe, quando você compra uma casa de temporada, a comissão que esse corretor ganha boa é só na nova, na usada ele não ganha essa comissão. Eu te aconselho a assistir um vídeo que eu fiz, desvalorização que poucos falam, no meu canal do YouTube, Pablo Farias na América. Dá uma olhada naquele vídeo para você entender direitinho esse tema. Aliás, eu tenho tanto material bom ali para as pessoas se informarem de forma correta e não fazer um mau investimento, que acho que todo mundo que investe aqui, mesmo que não use os meus serviços, poderiam escutar esse material, porque eu não tenho pretensão nenhuma quando eu ligo a câmera e começo a fazer esses tipos de vídeos, simplesmente para ensinar vocês. Por exemplo, eu dou toque para as pessoas comprar casa de temporada usada, porque é muito difícil o corretor mostrar, porque ele quer mostrar uma nova, onde ele ganha mais comissão, mas só que na usada você já ganha depreciação desse imóvel, e além de tudo de ganhar depreciação, já vem até mobiliado. Então, se você tiver uma boa assessoria aí, eu tenho certeza que dá para encontrar o melhor investimento possível. A área residencial já é outra história, gente. A área residencial com escolas boas aqui só tende a valorizar, a não ser que você for para uma área onde os números estejam muito altos. Teve uma época que, por exemplo, aqui perto do aeroporto tem um local chamado Lake Nona. Ele começou a valorizar, supervalorizar, porque muita coisa ali, o maior centro de pesquisas médicas está ali no centro do lado do aeroporto, o maior centro de pesquisas médicas do mundo. A gente tem ali um dos maiores complexos de treinamentos de tênis dos Estados Unidos, ali também em Lake Nona, do lado do aeroporto. A cidade de Orlando, por exemplo, quando eu falo Orlando, toda a região em volta de Orlando, aí junta Kissimmee, junta Claremont, junta Altamont Springs, Winter Garden, Windermere, Dr. Phillips, aí por aí vai. Todo aquele pedaço do meio ali da Flórida é a cidade mais visitada do mundo. Então você tem aqui hoje, na Grande Orlando, 2 ponto alguma coisinha milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas vivendo nessa Grande Orlando, e recebe 77, 78 milhões de pessoas por ano visitando aqui, ou seja, é uma cidade que está se preparando. Quem vem para Orlando vê as estruturas de rodovia que tem aqui, está se preparando para receber esse mundo de gente, só que só vivem aqui 2 ponto alguma coisa pessoas na Grande Orlando, ou seja, muita estrutura e uma rotatividade muito grande de pessoas que vêm visitar aqui. Os potenciais são enormes, e na área de residencial, muita gente está enxergando isso.
Por exemplo, você tem hoje muitas empresas de tecnologias que estão em estados aqui onde tem muita chuva, o tempo é muito fechado, as pessoas não trabalham tão alegres, a depressão pode bater. Flórida não, é sol o tempo inteiro. Então essas empresas estão entendendo isso e estão começando a trazer. A gente tem hoje aqui desenvolvimento de inteligência militar, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, uma delas emprega 16 mil, a outra está abrindo agora, vai empregar mais 16 e por aí vai. Você tem a Full Sail, que é uma faculdade especializada em tecnologia. Você tem muita coisa legal acontecendo aqui, principalmente em Central Flórida e também no sul da Flórida. Mas se você quer residir, a gente precisa identificar o teu perfil. Não adianta, ou se você quer investir, a gente precisa identificar o teu perfil. Não adianta você chegar aqui, ser convencido porque uma casa é bonita, está decorada, ela encheu os seus olhos, e aí você faz um mau investimento, daqui a pouco tem que se livrar dele e vai perder dinheiro. Então o que eu tento fazer? A gente tenta identificar. Ah, Pablo, eu gosto de praia e quero morar do lado da praia. Eu te mostro as implicações do que é morar do lado da praia. Os seguros às vezes são mais caros, você está um pouco mais propenso a passar por desastres naturais e tal. Ah, Pablo, eu sou mais família, eu gosto de um local mais familiar, onde eu possa criar meus filhos e tenho meninos da mesma idade, famílias da mesma faixa etária. Aí eu vou te indicar os melhores locais. Então a gente tenta fazer esse auxílio com as pessoas para não fazer um mau investimento. Porque eu vou falar para vocês, é muita informação, mas a gente tenta amenizar o máximo possível todo esse processo. Agora, essa decisão sua de tirar dinheiro do Brasil, colocar nos Estados Unidos, é super importante, gente. É super importante, eu não canso de falar isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a economia brasileira. E a economia americana a gente já conhece, a economia mais forte do mundo, né? Então, dolarizar parte do teu patrimônio é essencial. E dá para você ter uma renda. Pablo, quanto que eu ganharia com locação de imóveis e residenciais? Na casa de 0,5 a 0,7, dependendo do tipo de imóvel. Ah, imóveis comerciais, dá para ganhar um bom dinheiro, mas tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer uma pesquisa legal, porque os imóveis comerciais aqui, eles podem dar muita dor de cabeça. Então, no tete a tete, eu posso fazer isso com vocês, não tem problema nenhum, tá bom? É muita informação, é muita coisa que eu poderia falar aqui com vocês. Eu sei que vocês têm bastante dúvidas, quanto a muita coisa. Eu tenho muito material legal na minha página do YouTube, no meu blog, que é o queromoraremorlando.com, ou se você não encontrar, manda um e-mail para pablo@meucorretornaflorida.com, que nós vamos te auxiliar da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado a oportunidade de falar aqui com vocês, Deus abençoe. Falei mais do que o homem da cobra aqui, mas eu queria, em pouco tempo aqui, dar um resumo legal sobre investimentos aqui. Vai nessa, porque você vai bem, independente do que seja, onde seja. Eu trabalho aqui na Flórida porque eu acredito que é um estado que você tem uma qualidade de vida muito boa e um custo de vida muito baixo, né? A gente tem uma das taxas mais baixas do país, onde você paga quase nada de imposto comparado com os outros locais, então é muito bom viver. Tanto é que o sonho do americano é aposentar e vir para a Flórida. Deus abençoe vocês, um beijão no coração de todo mundo, fique aí com Summit Brasil USA e até a próxima. Dá uma olhada no canal lá, checa lá. Eu tô indo pro Brasil também, né? Vou pro Brasil em outubro, quem quiser participar das palestras no Brasil em outubro, eu vou estar aí dia 10 em Campinas, não, dia 10 em São Paulo, dia 11 em Campinas, dia 13 em Porto Alegre, dia 15 e 16, Balneário Camboriú, não me lembro qual é o primeiro agora, se é Camboriú primeiro ou Balneário primeiro. Depois vou estar dia 18 em Belo Horizonte, dia 20 em Cuiabá e dia 23 em Brasília. Se você quer participar, manda um e-mail, pablo@meucorretornaflorida.com. Um abração e até a próxima.